Olha, gente, no Quero Justiça de hoje é uma história que choca e revolta. Em Minas Gerais, uma mãe não desiste de lutar para que o assassino do próprio filho pague pelo crime. O jovem Manuel tinha apenas 18 anos. Sonhava em mudar a vida da família, mas foi encontrado morto na casa do melhor amigo. Olha os detalhes, hein? E o principal suspeito desse melhor amigo, ele está em liberdade. Nós temos uma história, uma reportagem, a gente passa a acompanhar a partir de agora. Vamos ver. Não é impunidade, sim a justiça. Em São Sebastião do Pontal, pequeno distrito de Carneirinho, em Minas Gerais, esta mãe não desanima na busca por justiça. Eunice se apoia na fé e esperança de ver quem matou o filho dela atrás das grades. Emanuel Campos Gonçalves tinha apenas 18 anos quando foi assassinado. O principal suspeito é o melhor amigo de infância da vítima. Até hoje eu estou na luta por justiça, porque o responsável que fez isso com ele está solto hoje em dia. O ano passado ele conseguiu um habeas corpus do STJ para responder em liberdade. Não tem previsão de julgamento. Duas pessoas também que assim participaram do crime nem sequer foram processadas. Então, assim, é difícil. É uma luta assim que a gente não sabe o que faz, não sabe como agir. Eu fico, sei lá, eu me sinto inútil. Assim, eu não sei nem o que falar, sabe? Que eu começo a lembrar do meu filho, que eu sinto assim a dor, sabe? Muita dor, não sei nem como explicar, como expressar, sabe? Era a noite de 5 de junho de 2023. A mãe ainda se lembra dos detalhes. Emanuel foi jogar futebol com os amigos. O jovem não tinha costume de ficar fora de casa, mas naquele dia, uma mensagem telefônica dizia que ele iria para Carneirinho. Olhando para trás, a mãe acha que já não era mais o filho quem digitava. Não era o jeito dele de falar. Foi de madrugada que a pior notícia da vida chegava para Eunice. A polícia batia à porta e dizia que Emanuel havia se matado com um tiro na cabeça. Mais um fio solto na história. Desde o primeiro dia que eles bateram no meu portão, que a polícia veio me falar que ele tinha se suicidado, já dentro de mim já uma coisa falava que aquilo ali não era um suicídio, porque ele não tinha motivo para se suicidar, né? E aí as investigações no decorrer, então descobriram sim que se tratava, na verdade, de um homicídio. Emanuel amava jogos e havia ganhado 50 mil reais em apostas online. Sonhador, dizia que mudaria a vida da mãe e do irmãozinho menor. Ele era muito sossegado, sabe? Ele gostava muito de ficar no quarto dele, gostava de jogos. Ele tinha uma inteligência absurda, sabe? Para a internet. Inclusive foi isso até que levou à morte dele. Ele gostava muito dessas apostas online, sabe? E foi até por causa dessas apostas que assim, ele confiava demais nesse menino que ele achava que era amigo dele. E acabou contando que tipo de aposta que ele estava fazendo, que ele estava ganhando dinheiro. E aí foi onde o menino acabou tirando a vida dele. Só que ele era um menino sossegado, sabe? Ele assim, não era aquele menino, não era envolvido com droga, com tráfico, com nada disso, sabe? Ele era no cantinho dele ali, sabe? A morte foi na casa do melhor amigo. Amigo este que queria metade do dinheiro de Emanuel. E momentos antes da morte, pediu 3 mil reais emprestados a ele. Segundo as investigações, assim que recebeu o valor, o suspeito fez uma transferência para a conta do dono do revólver que matou Emanuel. Eles eram muito grudados, o menino era de dentro da minha casa, meu filho era de dentro da casa dele, né? Às vezes ia lá para a casa dos pais dele, porque os pais desse rapaz não moravam mais aqui na mesma cidade, sabe? Eles tinham ido embora, o rapaz foi embora, depois voltou para cá, mas voltou para morar sozinho. Só que meu filho sempre, toda vez que ele ia viajar, meu filho ia junto com ele vinha aqui para minha casa. Só que aí a partir do momento que meu filho acho que começou a mexer com esses jogos e ganhar dinheiro, já despertou uma outra parte. Eu não sei se foi inveja, eu não sei o que aconteceu ali, que despertou essa parte dele, que assim, a morte do meu filho não foi uma coisa assim que aconteceu, tipo ali, foi no momento. Foi premeditado, ele premeditou antes, sabe? Ele armou uma emboscada para meu filho é acostumado na casa dele. Segundo Eunice, as investigações apontaram que o jovem não conseguiria efetuar aquele tiro na própria cabeça, não de cima para baixo e pelas costas. Houve uma desavença entre eles por questão de dinheiro, e aí foi onde
O rapaz pegou a arma, fez meu filho sentar no chão, que até então eu acreditava, né, um tempo atrás, que meu filho tinha visto, que tinha pegado meu filho pelas costas, mas não foi, meu filho viu. Emanuel tinha toda a vida pela frente e sonhos. O primeiro a ser realizado tinha até data marcada. Um dia após o assassinato, ele iria comprar uma motocicleta, a moto dos sonhos. Mas veio a morte, cruel, repentina e descabida. Segundo a mãe, ele não tinha vício, não mexia com drogas, não era depressivo e era um menino muito bom. Enquanto isso, Eunice amarga no peito o vazio pela morte cruel do filho que foi assassinado. Enquanto isso, engole seco, dia após dia, o fato de ser a única quem paga por essa perda, já que o assassino, seja ele quem for, ainda está solto. Na versão dada à polícia, o suspeito afirma que Emanuel atirou na própria boca. Ele chegou a ser preso, mas acabou ganhando liberdade após uma audiência de instrução em agosto de 2023 e até agora não foi julgado. A soltura foi filmada. Para Eunice, um retrato da impunidade. Porque esse país nosso parece que não existe justiça para a vítima, para a família da vítima. Parece que a lei ela trabalha mais a favor de quem cometeu o crime, porque a pessoa comete um crime, ela tem todo o respaldo da justiça. Eu até hoje não tive nada, ninguém nunca me procurou para falar assim, Eunice, você quer uma ajuda? Nada que acontecer vai trazer meu filho de volta, mas pelo menos a tua mãe não vai chorar igual eu choro. Porque, sei lá, acho que a pessoa que ela mata uma vez, ela é capaz de matar de novo. Entendeu? Porque acho que a gente está lidando com um psicopata, um sociopata, não sei, porque ele mente de uma maneira assim, ele criou uma história assim tão, como se matou meu filho, depois criou uma história em cima que era suicídio, sendo que não era, e continua mentindo, ele não assume a autoria do crime, mas tem ali todo um processo que comprova que foi ele. Então assim, pelo menos a tua mãe não vai chorar, porque nada vai trazer meu filho de volta. Mas, sei lá, pelo menos talvez vai dar uma aliviada, né? E assim a gente não tem previsão nenhuma de julgamento. O caso está sob sigilo da justiça. Justiça que é tudo o que essa mãe espera. Assim, eu vou falar pra você, eu acho que desde 2023 pra cá eu não vivo, sabe? É meio que eu vegeto, porque dói, é uma dor assim que ela não passa. As pessoas falam assim, com o tempo vai passar, vai amenizar, não ameniza. Ela vai crescendo. Eu acho que eu fui cair na real que meu filho tinha morrido fazia uns 6 meses, que ele já tinha falecido, porque você sempre fica naquela esperança, não, saiu ali, foi dar uma volta, tá viajando, vai voltar. Aí você vê que não volta, e a dor só vai aumentando, aí junta a dor da perda, a dor da injustiça. Desde 2023 para cá eu não vivo, eu vegeto. A gente segue porque tem que seguir, porque eu tenho um filho pequeno, mas a vontade de desistir, ela sempre é maior. Mas o relato dessa mãe, imagina a mãe em desespero. Ela afirma aqui na reportagem, você que nos acompanha, que aquele momento em que houve um diálogo do aparelho do celular deste menino, do Emanuel, com ela dizendo que ia para Carneirinho, ela atesta que não era o rapaz. O que teria acontecido? Agora eu confio muito, sabe no quê? Na justiça e na perícia científica. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se foi periciado o momento do crime, lá em 2023, porque a polícia pode, sim, por meio ali da investigação, da perícia, saber exatamente em que ângulo foi atirado. Mesmo que, foi um tiro a queima-roupa, na cabeça, onde foi? A perícia consegue atestar isso, gente. É possível fazer angulação e entender como é que houve essa morte, se foi um suicídio ou se foi um assassinato. Só que as provas são muito fortes contra esse rapaz que está solto agora. Por quê? Porque o Emanuel empresta R$3.000 para ele. Este dinheiro vai para a conta do melhor amigo e imediatamente para a conta de um homem que vendeu a arma para esse rapaz. Então existem provas e o caso está correndo em segredo de justiça. Certamente a polícia está apurando e fazendo o levantamento. O que eu torço de verdade é que tenha sido feita lá uma perícia no local, na angulação exata ali da cena do crime, para que a polícia possa ter as provas, porque todo mundo sabe, eu já falei isso aqui no Cidade Alerta, e você que está assistindo pela primeira vez, olha, na dúvida, pro réu. Eles não vão condenar alguém que eles não têm provas cabais suficientes para colocar esse rapaz, o melhor amigo, na cena do crime. Então, o que a gente faz é a gente torce efetivamente para que a justiça seja feita e que quem matou esse menino, que pague pelo que fez, tá certo?